tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que ao acordar hoje, as misericórdias do Senhor tenham sido renovadas na vida de cada um de vocês. Eu sempre falo assim que o simples fato da gente estar vivo já é um grande fato para a gente poder estar louvando a Deus, né? E eu acredito assim que também a gente não louva a Deus só nos momentos bons da nossa vida, né? Que nós possamos ser igual Davi. Porque eu estava analisando a vida de Davi e eu estava lendo alguns salmos, prestando atenção nos salmos de Davi. E se você prestar atenção, porque a maioria dos 150 salmos foram escritos por Davi, a maioria. Se você for olhar os salmos de Davi e toda a sua trajetória, sua vida, quem for estudar a fundo a história de Davi, vai ver que Davi, ele sempre louvava a Deus, ele sempre glorificava a Deus, ele sempre orava a Deus, ele sempre estava em comunhão com Deus em todas as situações da sua vida. Não era só em momentos tristes, em momentos de tribulação, em momentos alegres, não, era em todos os momentos. Então, se ele estava alegre, ele estava louvando, escrevendo salmo, ele estava bendizendo o nome do Senhor. Se ele estava triste, ele estava passando por perseguição. Se ele estava muito aflito, ele estava em tribulação. Então, Davi é um grande exemplo que nós devemos ser como ele. A nossa vida deve ser dirigida por Deus em todo momento. Tudo que a gente for fazer, a gente deve ter que colocar primeiro o Senhor na nossa vida. E sexta-feira eu estava orando, fazendo meu devocional, e é até a palavra de hoje, né, que eu quero estar compartilhando com os irmãos, é sobre essa passagem, né? Eu já falei muito dessa passagem aqui no meu canal, acho que eu já falei umas duas ou três vezes, mas em específico hoje eu quero falar de um versículo que Deus falou muito comigo, porque sexta-feira eu estava orando, e orando assim, falando assim, Senhor, e pedindo as minhas, o que eu queria, e em especial eu estava orando pela minha filha, e orando por ela e pedindo, Senhor, semana que vem, a outra semana, já vão começar as provas dela, que o Senhor abençoe, e comecei a falar com Deus, né, a respeito. E eu ajudo a minha filha a estudar, né? Sim, eu tenho esse propósito. É assim, o que eu posso ajudar ela, eu ajudo, o que dá para me fazer, eu ajudo. Então, assim, eu sempre tô seguindo as coisas com ela. E assim, os dias das provas, as coisas assim, geralmente eu dou uma lida com ela junto, a gente estuda, depois ela pega o caderno, estuda sozinha, eu tomo dela, então eu sempre tô em contato, né, com ela na escola. E comecei a pedir, orar por ela, para Deus abençoar ela, para ela ir bem nas provas e para o Senhor abrir a mente dela, para quando ela for estudar, ela conseguir aprender e tal, e tô orando. De repente, Deus falou assim, Deus falou algo comigo, né? Então, eu vou ler, aí o Senhor falou comigo, a respeito desse versículo aqui, ó, é Mateus capítulo 6, e o versículo é de número 33, que fala assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, que é o meu reino é a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse Mateus 6, ele fala da providência de Deus, porque para as pessoas que são muito ansiosas, para as pessoas, o que tem para mim comer, o que não tem, aquelas pessoas que ficam pensando, né, o que vai fazer amanhã, né? E hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. Hoje em dia, esse capítulo aqui inteiro, ele praticamente fala com quase toda a população, com quase todo mundo, porque todo mundo hoje se encontra quase nesse capítulo, se encontra ansioso. Então, o que Deus fala? Para a gente não ficar ansioso. E o que Deus falou para mim na sexta-feira, quando eu estava orando justamente pela minha filha, foi esse versículo. Veio esse versículo na minha mente. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Gente, foi assim, eu fiquei assim, mas por que Deus está falando essa palavra para mim, né? E aí, Deus falou para mim assim, ó, se você é capaz de ensinar a sua filha, você ensina ela matemática, você ensina ela ciências, geografia, história, você cuida, você ensina, você toma dela, você faz. Se você ensina ela, por que você não ensina ela primeiro, antes de começar o estudo, a minha palavra? Porque o resto eu vou acrescentar. E eu pude entender. Então, o que o Senhor queria primeiro?
Porque se eu sou capaz de ensinar minha filha as disciplinas, as matérias, eu não sou incapaz de ensinar ela a palavra de Deus? Não que a gente não ensina. Aqui em casa a gente tem o costume do meu esposo sempre estar lendo a Bíblia diariamente com a gente, explicando a Bíblia para nós, para mim, para minha filha, né? Só que o Senhor falou isso comigo. Então, o que eu entendi com isso? Que todas as vezes, antes da gente começar os estudos, a gente começar a estudar, ela começar a estudar, que a gente leia a palavra, que eu leia a palavra para ela, que eu explique, que eu medite com ela primeiro, antes de começar. Porque o Senhor falou assim, a partir do momento que vocês começarem, ela começar a procurar primeiro, você ensinar ela a começar a procurar primeiro o meu reino, as outras coisas eu vou acrescentar. Então, é isso na vida sua, meu irmão. Você tem que pôr primeiro esse versículo. Põe Deus na frente de todas as tuas coisas. Tudo que você vai fazer, tudo, lembre de Deus. Coloque Deus primeiro e a sua justiça na frente. Porque as outras coisas na tua vida automaticamente vão ser acrescentadas. E isso aqui é uma promessa, porque tudo que está escrito na Bíblia você pode acreditar. Porque é verdade. Então, se o Senhor falou esse versículo que ele citou, ele falou, procure o meu reino e a minha justiça, que as outras coisas eu vos acrescentarei, eu vou acrescentar. Então o Senhor vai fazer. O Senhor sabe daquilo que você precisa. Por exemplo, amanhã é segunda. Deus sabe o que você precisa para aquela segunda-feira. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo. Então não precisa você ficar ansioso, dormir hoje ansioso, não precisa, porque o Senhor, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo que você precisa. E a partir do momento que você procurar o reino dele primeiro e a sua justiça, procurar estar na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Mas o que é fazer a obra de Deus, gente? Uma palavra que você fala para uma pessoa de Deus, da Bíblia, você está fazendo a obra de Deus. Você não precisa fazer a obra de Deus pregando numa igreja, indo visitar num hospital. Amém. Se você fizer isso, amém. Entendeu? Mas não é só isso. Quando Deus fala para procurar a justiça dele, você tá fazendo, você tá louvando, você tá cantando, você tá pregando, você tá indo falar, dar uma palavra de conforto pro seu irmão, você está orando. Então, a partir do momento que você colocar Deus na frente de todas as coisas, e tudo que você for fazer antes, você orar, pedir para Deus, perguntar para Deus se é a vontade dele, aquilo na tua vida, você pode ter certeza que Deus vai fazer para você posteriormente aquilo que você precisa. Deus vai fazer. Porque Deus, gente, ele honra com aquilo que ele fala. Então a Bíblia está escrito, eu vou acrescentar. Então quando Deus fala que ele vai acrescentar, ele vai fazer. Mas você precisa procurar primeiro o seu reino e a sua justiça. Eu espero que essas palavras possam ter falado profundamente ao teu coração, falou muito comigo, me confortou e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com todos vocês. Amém?